Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais e é com muita alegria, muita satisfação que eu recebo você aqui hoje no meu canal. Esse canal que é inteiramente voltado para sua aprovação. E hoje é um dia especial, né? É o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, e em comemoração a essa data tão significativa para nós todos, brasileiros e brasileiras, eu resolvi trabalhar com vocês as 25 questões mais cobradas de LDB, essa que é a lei mais importante da educação nacional em 2025. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma análise recente, contando já do primeiro mês do ano até agora, esse último mês que nós estamos, que é o mês de abril. Foram analisadas as questões que foram cobradas aí nos concursos, nos processos seletivos, das carreiras educacionais em todo o país, e no meu levantamento, na minha análise, apareceram já mais de 400 questões, pessoal. 400 questões só cobrando LDB. Então você vê por aí que é um tema que tem bastante relevância. E dentro desse estudo, dentro dessa análise, eu separei as 25 questões mais cobradas, que abordam aí temas específicos. E é importante você saber quais foram esses temas. Então, entre essas 25 questões, terão temas de níveis da educação nacional, organização, da educação nacional, níveis, etapas, modalidades. Também muito cobrado dentro do conteúdo de LDB é a educação básica obrigatória, como ela se configura, quando começa, quando termina, a partir de que etapa, modalidades elas estão sendo aplicadas, enfim, tudo sobre a educação básica obrigatória. Também, entre essas 25 questões que mais foram cobradas, estarão temas como as incumbências, as responsabilidades, tanto dos entes federados, Estado, União, municípios, o Distrito Federal, além das incumbências dos docentes e de estabelecimentos de ensino. Vai ter questões, ou vão ter questões também, sobre ensino religioso, educação de jovens e adultos e educação especial. Esses temas foram os que mais apareceram nas questões e nós vamos responder essas questões todas de 2025 com esses temas mais cobrados, tá bom? Então, fica comigo aqui, não perde essa oportunidade, porque com esse direcionamento, você vai otimizar o seu tempo, vai direcionar o seu estudo para aquilo que de fato as bancas vêm cobrando a respeito dessa que é a lei mais importante, tá bom? Então vamos juntos, vamos responder questões para que você esteja preparado para gabaritar as questões que vão aparecer na sua prova, tá bom? Então, roda a vinheta, vem comigo! Então vamos lá, amoras e amores, para as nossas 25 questões mais cobradas em 2025, dessa que é a lei mais importante da educação nacional. Então vamos lá, questão de número 1. De acordo com o artigo 21 da LDB 9394/96, a educação escolar compõe-se dos seguintes níveis. E aí, gente, antes da gente responder, você pode até pensar assim: mas Kessia, essas questões que abordam os níveis, gente, muitas das questões já cobradas em 2025 abordam esses níveis, as etapas e as modalidades da educação nacional de acordo com a LDB. Então, para alguns de vocês, essa resposta já está mais, ou essas
questões já estão mais do que saturadas. Mas não, existem ainda pessoas que estão se apropriando da legislação, entrando nesse ramo de concursos das carreiras educacionais, e as bancas gostam sim sempre de cobrar, porque vai sempre existir um ou outro candidato que não domina esse tema. Não é o seu caso, porque aqui você já sabe, quando se fala em níveis da educação, você já sabe que a LDB diz que a educação possui apenas 2 níveis, da educação básica e da educação superior. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 1 é a letra B. Falou em níveis, apenas 2. Educação básica e educação superior. Vamos lá, ó, questão de número 2. Segundo o artigo 4º da LDB, número 9394/96, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: letra A, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E aí, pessoal, ó, gabarito letra A, porque quando a gente fala de dever do Estado, o dever, ou seja, a obrigação, vai recair justamente nessa faixa etária de idade, que é aquilo que a lei chama de direito público subjetivo. O Estado tem o dever, a obrigação de colocar todos os estudantes nessa faixa etária, dos 4 aos 17 anos, nos estabelecimentos de ensino, tá? Públicos e gratuitos. É o que a lei chama da obrigatoriedade, tá? O Estado tem que ter escola para todos esses estudantes, dos 4 aos 17 anos. Certinho? É a obrigatoriedade da educação. Vamos lá. Questão de número 3. 5 estudantes, vamos voltar lá na nossa tela, aqui, ó, pronto, ó, 5 estudantes estavam revisando a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional e discutindo sobre o dever do Estado em garantir a educação escolar pública, Cada um anotou algo diferente sobre a garantia de educação infantil, ó, gratuita. A gente está falando dessa que é a primeira etapa da educação básica. Veja as anotações. Ana anotou que o Estado deve garantir a educação infantil gratuita às crianças até 3 anos de idade. E a Ana errou, tá? Por quê? Porque não é até essa faixa etária que é dever do Estado garantir educação gratuita, tá? E aí você tem que sempre lembrar, existe a diferença entre gratuidade e obrigatoriedade. Aqui a questão tá cobrando a gratuidade, ok? Bruno disse que o dever do Estado inclui a educação infantil, ó, gratuita para as crianças de até 4 anos. Ele errou também, porque não são essas faixas etárias, tá? Vamos lá, Carlos. O dever do Estado inclui a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. E aí, ó, o Carlos falou certinho, tá? O Diego errou por quê? Olha só, o dever do Estado inclui a educação infantil, ó, infantil gratuita, dos 6 aos 17 anos. 17 anos, o estudante estará na educação infantil? E 6, ele vai estar também? Não. Então, por isso, está errado. E a Letícia? O Estado não tem obrigação de oferecer educação infantil. Ela errou. O Estado tem
sim a obrigação de oferecer educação infantil para as crianças de até 5 anos de idade, tá? E por que isso acontece, gente? Porque quando a gente fala de educação infantil, você tem que lembrar o quê? Que é a primeira etapa da educação básica. E ela está dividida em creches, creches que vão atender as crianças de 0 a 3 anos, certo? E também quem? A pré-escola. Olha aqui, a pré-escola vai atender as crianças de 4 a 5 anos de idade. Olha aí o início, de 0 a 5. Então, o Estado tem o dever de garantir a gratuidade para essas crianças, tá? Então, até 5 anos é educação infantil, certinho? Portanto, o nosso gabarito é a letra C, porque quem trouxe aí corretamente as anotações de acordo com a LDB foi o Carlos, tá bom? Vamos lá, questão de número 3, Nos termos da legislação específica sobre educação, assinale a alternativa correta. Letra A. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 6 anos de idade. Errou, tá? Aqui tá errado, porque não é a partir dos 6 anos de idade. O dever, obrigatoriedade para os pais é a partir dos 4 anos de idade, tá? E não 6, certinho? Então, tá errada essa alternativa. Letra B. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 5 anos. Errou, nós já vimos qual é a faixa etária. Letra C. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 6 anos. Errou também. Veio bonitinho, tá? A finalidade dessa etapa da educação infantil. Desenvolvimento integral. Desenvolvimento da criança na totalidade. Desenvolvimento da criança em todos os aspectos que compõem a formação humana desse sujeito, tá? Integral, em desenvolvimento, certinho? Integral, mas não é até 6 anos, porque nós vimos o quê? Que a educação infantil, educação infantil vai até o quê? Até 5 anos, certo? Então, por isso, a letra C está errada. Letra D. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos. Aí sim, tá? Aqui veio bonitinho, portanto, o nosso gabarito é a letra D. Falou em educação infantil, você vai sempre lembrar que é o atendimento às crianças até 5 anos, tá bom? Vamos lá, questão de número 5, Maria, mãe de 2 crianças em idade pré-escolar, está em busca de creches e pré-escolas para seus filhos. Ela se depara com informações contraditórias sobre gratuidade desse tipo de ensino. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/1996, qual das afirmações a seguir é correta, tá? Então, vamos lá. Letra A. Apenas escolas públicas podem oferecer educação infantil? Errado, tá? Podem oferecer educação infantil, escolas públicas e privadas, inclusive obedecendo o princípio que a própria LDB estabelece no artigo 3º, que é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, tá? Letra B.
O acesso à educação infantil é garantido apenas, para as crianças a partir de 6 anos. Errado, tá? Primeiro que apareceu esse termozinho restritivo, eu sempre chamo a sua atenção para isso, tá? Apareceu o termo restritivo, você tem que, acender o farol, analisar com mais atenção, que em 99% das vezes pode ser que a questão esteja errada. Nesse caso ficou. E ficou errado não somente pela restrição que deu às crianças, tá? A gratuidade da educação infantil, mas especialmente por essa faixa etária. A partir de 6 anos, não. Para a educação infantil, é até 5 anos de idade, tá? Letra C. A educação infantil é gratuita para as crianças de até 5 anos de idade, segundo a legislação atual. Correto, então. Certinho essa afirmativa aqui da letra C, por isso ela é o nosso gabarito, tá bom? Vamos lá. Questão de número 6, A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina várias diretrizes para a organização da educação infantil. Com base no artigo 31, considere as afirmativas a seguir. E aí, gente, estamos vindo numa sequência de questões sobre a educação infantil na LDB, conforme eu falei para vocês no início da nossa aula, na introdução da nossa aula de hoje, que educação infantil, nessas muitas questões que foram analisadas só de 2025, foi um dos temas mais recorrentes, que mais apareceram em questões, tá bom? Então, você tem que dominar tudo que for relativo à educação infantil na LDB, tá bom? Olha só, vamos lá. Com base no artigo 31, tá? Que trata da educação infantil lá na LDB, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá, Item 1. A avaliação na educação infantil deve ser feita com base no acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, mas não possui como objetivo a aprovação para o ensino fundamental. Então, esse item 1 está correto, tudo certinho. Vai existir avaliação na educação infantil? Sim, claro, porque a avaliação é um componente essencial do processo de ensino-aprendizagem, certinho? Então, vai ter na educação infantil, mas a lei determina que será mediante acompanhamento e registro, então tem que ter a materialidade nessa avaliação, tá? E mesmo ela existindo, ela tem que existir, tá? Não vai ser para classificar, promover, aprovar para ensino fundamental, tá bom? É sem caráter de promoção, igualzinho como tá aqui no item, mas não possui como objetivo a promoção para o ensino fundamental. Olha o item 2. A carga horária mínima anual para a educação infantil é de 600 horas, distribuídas por um mínimo de 180 dias de trabalho educacional. Errado, tá? Por quê? Educação infantil não são 600 horas, são 800 horas anuais, distribuídas por um mínimo não de 180 dias, mas de 200 dias de trabalho educacional, tá? Então, essa é a carga horária da educação infantil, juntamente com a do ensino fundamental. A única etapa da educação básica que vai ter uma carga horária diferente é o ensino médio, tá bom? Vamos lá, então o item 2 está errado. Item 3, o atendimento às crianças na educação infantil pode ser no mínimo de 4 horas diárias, 4 horas
diárias para o turno integral e 7 horas para o turno parcial. Errado também, tá? E por que que esse item 3 está errado? Porque houve uma inversão. Aí a gente está falando da distribuição dessa carga horária anual na chamada jornada diária, tá? E aí, na educação infantil, no mínimo 4 horas, não é para o turno integral, e sim para o turno parcial. Aqui trocou, inverteu, tá? E no mínimo aqui, ó, 7 horas para o turno parcial, não, para a jornada integral. Aqui, ó, tá diretamente relacionado com a carga horária. Esse integral aqui é de tempo integral, diferentemente da concepção de educação integral que visa o sujeito como um todo. Aqui, claramente, a gente está falando de carga horária, tá bom? Item 4. A documentação que atesta os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança deve ser expedida pelas instituições de educação pré-escolar. E aí é isso mesmo, tá? Correto aqui o item 4. E aí, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E aí eu botei certo, errado, errado e certo. É só a gente trocar aqui, tá bom? Onde tá certo? Eu vou botar verdadeiro, ó, verdadeiro. E onde está errado, aqui, ó, eu vou botar falso e falso, tá? E aí, após essa análise da nossa questão de número 6, qual é aí a alternativa a ser marcada? É o que está na letra A, tá bom? Aqui, ó, letra A. Opa! 1, verdadeiro. 2, falso. 3, falso e 4, verdadeiro. Certinho, amoras e amores? Vamos lá, ó, questão de número 7. No que tange a Lei 9394/1996, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta, tá? Aqui é botar os itens certo ou errado, tá bom? Item 1. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica, ó, educação básica, a partir dos 6 anos de idade. Aqui, ó, errado, tá? Quando falou de educação básica, envolveu todas as etapas e as fases correspondentes a essas etapas. Porque essa nomenclatura, e é por isso que é tão importante você saber o que é nível, etapa, fases e modalidades. São nomenclaturas próprias da organização da educação nacional que vão aí subsidiar suas respostas em relação a isso. Então aqui, ó, por que tá errado? A educação básica é dever, ou seja, é obrigação, cai naquela obrigatoriedade da educação. Aí não é a partir dos 6, e sim 4. Porque a obrigatoriedade é tanto para o Estado em oferecer a educação para todos os estudantes de 4 aos 17, quanto o dever da família, dos responsáveis por esse estudante, matricular. Então, aqui está dizendo pais ou responsáveis, eles são obrigados a matricular, tá? Matricular as crianças lá na educação infantil, aonde? Gente, ó, isso aqui também é bem importante, tá? Na educação infantil, na pré-escola. A pré-escola é onde se inicia a obrigatoriedade. Mas, Kessia, existe na educação infantil as creches de 0 a 3. Não é obrigação dos pais matricular? Não. A obrigatoriedade começa
a partir da pré-escola aos 4. Ah, mas você falou que é dever do Estado oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. Sim, oferecer de forma gratuita, mas dentro dessa chamada obrigatoriedade, a lei determina que somente na educação infantil seja na pré-escola, tá bom? Então, obrigatoriedade, pré-escola, gratuidade, a educação infantil inteira. Aliás, todos os níveis e modalidades, tá? Mas obrigatoriedade somente dos 4 aos 17, iniciando na pré-escola e indo até o ensino médio, indo até o ensino médio, tá bom? Então, aqui foi errado por conta dessa idade. Item 2. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tudo certinho. São as finalidades, objetivos que a LDB estabelece para a educação lá no artigo 2º, tá bom? Então, aqui, ó, correto. Item 3. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Isso aqui também está correto, tá bom? A vinculação que a LDB traz para a educação, e é um dos princípios lá do artigo 3º, é exatamente essa, tá? Vinculação entre educação, o mundo do trabalho e as práticas sociais, tá bom? Então, tudo certinho no item 3 aqui. E aí, após essa análise, apenas, né? Quais são os itens corretos? O 2 e o 3. E onde é que está isso? Lá na questão 7, na letra E. Certinho? Ó, bora pra frente. Questão de número 8, ó. Qualquer cidadão pode acionar o poder público para exigir o direito de acesso à educação básica, ó, obrigatória. E aqui, ó, está correto, tá? Quando a gente fala de educação básica obrigatória, a gente está falando daquela que vai ser ofertada dos 4 aos 17 anos. Começando aonde? Na pré-escola, incluindo o ensino fundamental e concluindo essa obrigatoriedade no ensino médio, tá? Essa obrigatoriedade a lei chama de direito, ó, direito público subjetivo, ok? Direito público subjetivo. É isso que a lei fala. E para exigir é qualquer cidadão, grupo de cidadão, associações, sindicais, organizações não governamentais e ainda o Ministério Público pode requerer esse dever do Estado e esse direito dos cidadãos de 4 aos 17 anos, tá bom? Certinho? Vamos lá, ó, questão de número 9, ó. De acordo com o artigo 3º, ó, tá vendo aí? Agora a gente vai entrar em outro tópico que eu mencionei lá no início da nossa aula de hoje, dessa nossa resolução aí de questões mais cobradas em 2025, as 25, tá? Mais cobradas. Artigo 3º vai sempre ser cobrado, gente. Artigo 3º fala de princípios. Sabe quantos são? 15. Você precisa saber todos. Olha aqui o que está perguntando. De acordo com o artigo 3º da LDB, como que deve ser a gestão do ensino público. E aí você vai lembrar, falou em gestão de ensino público, ela vai ser o quê? Centralizada? Não.
Autocrática também não. Democrática com toda certeza. Falou em ensino público, a gestão deverá ser. Então, existe essa obrigatoriedade de gestão deverá ser democrática, tá? Então, quando a gente fala lá desses 15 princípios, a gente sempre menciona a gestão democrática do ensino público tem caráter de obrigatoriedade para todos os estabelecimentos de ensino oficiais, públicos. Aí você pergunta, quer se os privados? Faz se quiser. A obrigatoriedade está para o ensino público, gestão democrática, tá bom? Do ensino público. E aí, ó, na questão de número 10, a LDB estabelece princípios para a organização da educação nacional. Qual das alternativas abaixo está de acordo? Então, é a que é correta com o princípio da gestão democrática do ensino público, previsto no artigo 3º. Então, vamos lá, ó. Letra A. A gestão democrática depende exclusivamente da autonomia financeira da escola. Errado, tá? A gestão democrática, ela vai estar presente na gestão em todas as dimensões, seja ela financeira, seja ela administrativa, seja ela pedagógica. A gestão democrática é para o ensino público desenvolvido em estabelecimento próprio, na escola pública, ok? Então, não tem exclusivamente no que diz respeito à dimensão financeira. Errado. Olha a letra B. É garantido apenas, ó, para as escolas de ensino superior, excluindo a educação básica. Errado. É para o ensino público. E aí é importante, tá? A gente falar que essa gestão democrática se aplica aos níveis, tá? Se aplica à educação básica e à educação superior. A própria legislação vai trazer, tá? Que na educação superior tem aí o princípio da gestão democrática também para essas instituições. Então, por isso que o apenas. E aí, vocês estão vendo que eu tô circulando esses termos restritivos. Eu tô analisando com mais cuidado. Nas duas alternativas, tanto da letra A quanto da letra B, esses termos restritivos deixaram a alternativa errada, tá? Fazem parte daquele 99%. Olha aí, letra C. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei. Que lei? A LDB, tá? Aqui, ó, a LDB. E da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. E a essa alternativa está corretinha. Letra C, certinha. Inclusive, pessoal, com a alteração do texto dada em 2024. Porque antes, olha como é que era. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e dos sistemas de ensino. E aí, a redação alterada, inclusive está cobrando aqui nessa questão, por essa alternativa que está na letra C, a atualização. Então, a gente já está trabalhando também a atualização aqui com vocês, tá? É isso mesmo, respectivos estados, municípios e do Distrito Federal. Porque antes ficava de sistemas de ensino e não é o sistema de ensino que é responsável por implementar a gestão democrática. Quer dizer, é responsável por implementar, mas não por estabelecer uma legislação que normatize a gestão democrática. O sistema de ensino, ele materializa
a gestão democrática por meio das suas escolas e o projeto político-pedagógico. Ok, gente? Mas a quem cabe trazer uma legislação que regule essa gestão democrática? Estados, municípios e o Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal nós temos a nossa Lei de Gestão Democrática desde 2012, ou seja, muito anterior ao que a LDB determinou. Então, quem já tem, acredito que muitos estados aí também já possuam suas leis de gestão democrática. E municípios também. E os que não têm, agora, a partir desta redação, vão ter que implementar também. Embora, lá no Plano Nacional de Educação, também fique explícito que estados, municípios e Distrito Federal devam ter as suas leis próprias que materializem a gestão democrática, tá bom? Então, questão de número 10, letra C. E aí, ó, se você quer de fato, entre todos esses temas que são cobrados, aprofundar o seu conhecimento, você não pode perder essa oportunidade aqui não, tá? Eu vou, inclusive, trazer essa informação para vocês. Sabe por quê, gente? Porque você vai ter lá na minha plataforma de estudos, Pedagogia Total, o aprofundamento desse tema que é tão importante, que é a LDB, tá? Lá eu vou trabalhar cada um desses pontos que são mais cobrados em prova. Eu vou esmiuçar de maneira muito direta, objetiva, certeira, para que você possa dominar essa legislação. E não apenas essa. Eu vou entregar, né? Essa palavra correta. Eu vou entregar para você aquilo que de fato você precisa saber sobre LDB. E não apenas sobre LDB. A plataforma de estudos vai ter um módulo inteiro de legislação educacional. Você vai ter Constituição, a BNCC, Plano Nacional de Educação, diretrizes curriculares e o Fundeb. Você vai ter também lá nessa plataforma um módulo voltado para os principais temas de conhecimentos pedagógicos. Olha como é que ela é completa: planejamento, currículo, tendências e didática, teorias da aprendizagem e os principais autores que tratam desse tema, como o Piaget, o Vygotsky, o Vallon. Você vai ter temas tão importantes quanto o PPP, gestão democrática e avaliação. Tudo isso com uma metodologia diferenciada, tá? Ela vai abordar toda a teoria, por meio de resolução de questões. Sabe quantas questões já tem resolvidas e comentadas lá na plataforma? Mais de 1.500 questões. Mais de 1.500. Além disso, você vai ganhar 2 módulos extras. Um com simulados por bancas e outro com simulados com temas específicos. Então, você não pode perder. Gente, o mais importante de tudo, em comemoração a esse dia do trabalho, esse feriado que você e eu tiramos para quê? Para que você aprofunde o seu conhecimento sobre esse tema, nós vamos dar um super desconto. Sabe quanto que custa a plataforma? Ela custa, o preço dela é muito acessível por tudo isso que ela já entrega. Ela custa R$ 97. Mas hoje, e somente hoje, eu vou disponibilizar para vocês um cupom de desconto, tá? De 25%, tá? 25 questões. 25% de desconto para você que tá aqui comigo hoje, tá? E ela vai passar a custar, o investimento vai ser de apenas R$ 72,75. E olha que bacana, você vai fazer
um único pagamento, gente. É uma única vez e você vai ter acesso a todos esses conteúdos que eu mencionei e todos os outros que a plataforma for atualizar durante 2 anos, sem pagar nada mais por isso. Então, você não pode perder essa oportunidade. Sabe por quê? São apenas 25 cupons. Então, ó, corre lá e já garante o seu acesso a essa plataforma. Como é que você vai fazer? Você pode pegar a câmera do seu celular, clicar nesse QR Code que tá aqui na tela, ou ainda você pode clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo e mais ainda, clicar aí no comentário fixado. Então, ó, oportunidade para adquirir o seu acesso nessa super promoção, você tá tendo. E muitas, tá bom? Então, ó, corre lá e garante o seu acesso. Junte-se a centenas já de estudantes que estão aproveitando ao máximo essa plataforma que vai ajudar, com certeza, vai levar você à sua aprovação, tá bom? Dito isso, vamos continuar resolvendo as nossas questões. Deu tempo de você dar uma respirada e pegar essa dica de milhões, tá? Beber uma aguinha, tomar aquele café. Eu também vou hidratar aqui minhas cordas vocais. Nós vamos continuar aí resolvendo as nossas questões, tá bom? Vamos lá, ó, questão de número 11. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9394/1996, olha aí, estabelece os princípios que devem orientar o ensino nas instituições educacionais. As opções abaixo descrevem esses princípios, à exceção de uma, tá? Assinale-a. E aí é aquilo que eu falei para vocês. Eu não sei, você não sabe quais dos 15 princípios vão ser cobrados. O que eu sei, eu posso garantir para você. E os meus estudos, as minhas análises de questões e especificamente essa de 2025, eu posso afirmar, princípios vai cair na sua prova. Então você precisa dominar. E lá na plataforma eu tenho um mnemônico. Aqui no canal também eu falo sobre esse mnemônico que vai te ajudar a memorizar. O importante é que você tem que memorizar. Depois não vai dizer que eu não te avisei, viu? Você precisa memorizar. E olha aí, ó, você já vai colocando aí nos comentários se você está acertando, quais são os temas que você tá tendo maior dificuldade, viu? Já bota aí nos comentários, já coloca aí para que eu possa saber como é que tá indo o seu desempenho nas questões até agora, tá bom? Vamos lá, voltando para 11. Letra A. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, correto. É um dos 15 princípios. Letra B. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, também está correto. Letra C, garantia do padrão de qualidade, correto também. Letra D, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, também está correto. Então, só ficou a letra D. Vamos verificar se realmente ela está errada. Predomínio das instituições públicas de ensino. Realmente, aqui tá errado, tá bom? E por que que tá errado, gente? Porque o princípio não é predomínio das instituições públicas de ensino, e sim, ó, coexistência. Vou botar aqui, ó, coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino. Ou seja, existir ao mesmo tempo. Não vai ter predomínio, não vai ter preferência, não vai ter exclusividade. Vai ter coexistência. Existência ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos lá, questão de número 12, ó. Os alunos da educação profissional técnica de nível médio. E aí, ó, é uma forma da modalidade de educação profissional, tá? Não podem, ó, não podem estar matriculados em mais de uma instituição de ensino pública de forma concomitante. E aí, né, gente, essa aqui vai estar errado, tá? E por que vai estar errado? Porque toda vez, ó, presta atenção, que eu vou dar para vocês mais uma dica. Agora eu vou dar mesmo, tá? Uma dica de milhões. Toda vez que a gente falar da educação profissional técnica de nível médio, que é a forma, uma das formas que a educação profissional pode se apresentar, você vai lembrar que na educação básica, lá, ó, no ensino médio, ela vai se apresentar de duas formas. Ela poderá ser articulada ou subsequente. Articulada, pensa naquele ônibus, você já deve ter visto aí na sua cidade, aquele ônibus gigantão, ônibus articulado, que parece que entre um ônibus e o outro, né, nem vou dizer vagão, mas entre um ônibus e outro, existe ali aquela sanfona, né, para fazer a extensão ficar maior desse veículo, tá? Então, ele chama-se um veículo articulado, tá? E aí é só você lembrar disso. Quando se fala nessa educação articulada, é porque ela vai acontecer ao mesmo tempo em que o ensino fundamental, o ensino médio, tá? O ensino médio estiver sendo desenvolvido, ok? Articulada. E subsequente, o estudante concluiu o ensino médio, recebeu o seu certificado de conclusão, mas ele quer fazer um curso de educação profissional técnica relativa ao ensino médio, ele pode ir lá e se matricular. Aí ele vai receber um outro certificado, tá? E aí, olha só, quando a gente fala da articulada, ela poderá ser, olha aqui, integrada. E olha, quando a gente fala de integrada, é que ela vai acontecer de preferência no mesmo estabelecimento de ensino ou concomitante em outro estabelecimento de ensino, tá? Que tenha as condições necessárias para que essa formação se estabeleça. Então, olha o que está escrito aqui. Não podem estar matriculados em mais de uma instituição? Pode sim, porque na forma concomitante pode ser em outro estabelecimento de ensino, tá? Então, por isso é que tá errada. Se você visualizar, se você memorizar, se você gravar esse esquema aqui, você não vai errar. Para completar, quando a gente fala aqui, ó, de articulada e integrada, uma matrícula. Certo? Uma matrícula. Quando a gente fala de concomitante, duas matrículas. Uma para cada estabelecimento de ensino. Então, pode ser em estabelecimento ou instituição de ensino, o quê? Diferente, mais de uma, tá? Então, por isso que a questão está errada. Ok? Vamos lá, questão de número 13. Vamos junto, olha só. De acordo com o artigo 13, tá? E aqui é 13, não é 13º, porque até o 9º é em números ordinais, tá? E aí depois são os números cardinais normais, tá bom? Vamos lá, olha só. De acordo com o artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é responsabilidade dos docentes, ou seja, dos professores. Lembra que eu mencionei lá no início?
Mais um tema que é muito cobrado, já apareceu demais agora em 2025. Incumbência de entes federados, aí vem União, estados, municípios e o Distrito Federal. Incumbência dos estabelecimentos de ensino ou escolas, tá? E as incumbências dos docentes ou professores. Essas incumbências, elas não são cobradas simplesmente, elas são extremamente cobradas, tá? Por isso que elas estão presentes aqui, dessas 25 mais cobradas já em 2025. E eu tô falando só de 2025, tá, gente? Então, olha só, presta atenção. Falou em incumbência dos docentes, falou em incumbência de quem? Dos professores, tá? Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade onde essa escola está inserida. Isso aqui é correto afirmar que é uma incumbência do docente. Colaborar, tá? E aí você vai lembrar, e se você não lembrou ainda, essa é uma das incumbências que as bancas gostam de confundir com a incumbência do estabelecimento de ensino. Por quê? Porque o docente, ele colabora com as atividades de articulação. E o estabelecimento de ensino, ele vai fazer essa articulação, tá? Ele vai criar aí movimentos que vão articular a escola com a família e a comunidade. Então, muita atenção com essas incumbências que se parecem. O professor, ele colabora com a articulação, tá? 2, zelar pela aprendizagem dos alunos. Zelar, cuidar, se dedicar a essa aprendizagem. A incumbência de quem? É do professor. É porque essa relação entre professor e aluno é mediada pelos processos de ensino-aprendizagem e seus componentes. É uma relação de muita proximidade dentro desse processo de aprendizagem. Então, cabe ao professor, que está diretamente ligado a esse aluno, zelar pela aprendizagem dele. Então, tá correto aqui também. Olha o item 3. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Correto também, tá? Nós, docentes, nós precisamos participar. O estabelecimento de ensino vai elaborar e executar essa proposta pedagógica. Nós, como comunidade escolar, como sujeitos dessa instituição de ensino, como componentes dessa instituição de ensino, nós precisamos participar, tá? E aí é uma incumbência, não é que você tenha a opção, não, pode deixar, não quero, o que vocês decidirem aí, tá, por mim tá ok. Não, você tem que participar sim. E aí, eu sempre falo isso, gente, a partir da Constituição de 1988, que foi responsável por consolidar os processos de redemocratização, depois de um período longo, né, de ditadura, de privação de direitos, quando a Constituição estabeleceu que nós podemos participar da elaboração dessa proposta pedagógica, desse documento que vai ser o norteador das nossas atividades, que vai imprimir a identidade da nossa escola, não veja isso como uma obrigação apenas, porque é uma obrigação, por que que é uma obrigação? É uma obrigação porque tá escrito na legislação que é uma obrigação, ok? Mas você também tem que ver que isso se constitui um direito. Você poder participar dessa elaboração, dessa execução, da avaliação desse PPP na sua escola é um direito. E você tem que sustentar, não apenas como vê-lo como
apenas um dever, tá bom? Certinho? Mas tá lá, é incumbência. Item 4, ó, o que o item 4 traz pra gente? Vamos lá. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Correto também, tá? E aí, deixa eu só falar, são 6 as incumbências, aqui foram cobradas 4. Você precisa saber quais são as 6 também. E eu tenho um mnemônico que te ajuda, tá? Ele tá presente aqui, já trabalhei aqui no canal, as incumbências de docentes, de estabelecimentos de ensino. Eu aprofundo esse tema lá na plataforma, resolvo muitas outras questões que tratam desse assunto. Então, ó, você não pode bobear, porque 2025, essas incumbências dos docentes foram, né? Porque são várias, foram muito cobradas aí nas questões, tá bom? Depois de feito tudo isso, todas as alternativas estão corretas. Então, onde é que o gabarito que você tá subindo aí e tá colocando para mim aí? É na letra E. Todas as alternativas estão corretas, tá bom? Vamos lá, questão de número 14. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/1996, distingue no âmbito escolar as responsabilidades do estabelecimento e aquelas que cabem ao docente, ou seja, da escola, né, da instituição escolar e do professor. Assinale a opção que indica o quê? Corretamente. Uma incumbência de quem? Dos estabelecimentos de ensino. Aqui mudou. Aqui não quer do docente. Aqui quer do estabelecimento de ensino. Aí vamos lá, ó. Estabelecer estratégias e zelar pelo processo de aprendizagem dos alunos, errado. Essa não é do estabelecimento de ensino, e sim de quem? Do docente, tá? Essa é do docente. Lembra a relação professor-aluno, mediado pelo processo de ensino-aprendizagem? É docente. Letra B, elaborar e cumprir plano de trabalho, ó, segundo a proposta pedagógica. Isso aqui também não é do estabelecimento de ensino, não. O plano de trabalho ou plano de aula, quem é responsável por elaborar e cumprir? É o docente e não o estabelecimento de ensino. Sabe o que o estabelecimento de ensino faz? Ele vai ser responsável por verificar, tá? Exigir que o professor, ele cumpra o seu plano de trabalho, tá? Mas quem vai elaborar e cumprir é o docente, não o estabelecimento de ensino. Letra C, prover meios para recuperação de alunos de menor rendimento. Aí, o que você acha, né? Prover meios. Olha só, gente, aqui, meios a gente pode entender como sendo os recursos, tá? Pedagógicos, recursos materiais. E aí, não é o professor que vai prover esses meios, não é o professor que vai pegar dos seus recursos financeiros e comprar jogos pedagógicos, imprimir apostilas, atividades extras para esse aluno, não é, tá? Você pode até estar pensando assim, Kessia, mas existem muitos professores que fazem. Pessoal, quando a gente falar de legislação, a gente nunca vai pensar, nunca, com o que de fato acontece lá no mundo real dentro da escola. A gente vai analisar o que os termos da lei traz, o que os artigos, os incisos, os parágrafos determinam. E aí, ó, prover meios, quem é que recebe
os recursos financeiros? É o estabelecimento de ensino. Então, ele recebe recursos públicos para que se desenvolvam as atividades pedagógicas, incluindo a recuperação dos alunos de menor rendimento, recursos financeiros, recursos materiais. Quem vai gerir, quem vai administrar é a escola e não o docente. Percebe que é mais amplo? É a escola que vai receber lá no caixa escolar, na unidade executora, os recursos, por exemplo, do PDDE, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, que tem justamente essa finalidade, né, de adquirir materiais pedagógicos para as instituições. Então, mas quem vai gerir, quem vai coordenar isso? É o professor? Somos nós? Não, é a escola, tá? Então, pensou numa visão mais abrangente, você vai sempre lembrar que quem vai fazer isso é a instituição de ensino, a escola. Portanto, na letra C é o correto aqui. Da questão 14, letra C é o que é incumbência, responsabilidade do estabelecimento de ensino, ok? Vamos lá, gente, questão de número 15, ó. Quando se trata da organização da educação nacional, ó, organização da educação nacional, e de acordo com a literalidade da Lei Federal 9394/96, que é a LDB, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de, e aí, ó, competência? Não. De colaboração, regime de colaboração. Aí sim, correto da nossa questão 15. Todas as vezes, presta atenção aqui, todas as vezes que envolver a organização da educação nacional, envolver os entes federados, estados, DF, municípios e a União, sempre, eles atuarão em regime de colaboração, ok? Questão de número 16, ó. O artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, descreve a organização do sistema educacional no Brasil, destacando o papel de cada ente federativo, União, estados, Distrito Federal e municípios. Esses são os entes federativos. Lembrando sempre, né, o Brasil é uma república federativa, tá? Nesse contexto, registre V de verdadeiro e F para falso. Vamos lá, ó. A União é responsável pela coordenação da política nacional de educação. E aí, meus amores, verdadeiro, tá? Quando a gente falar das incumbências, das atribuições desses entes federados, você tem que visualizar a grandeza, o tamanho, ou melhor, a abrangência de atuação. Quando a gente fala da União, a gente vai sempre lembrar que ela, entre esses entes federados, é a de maior abrangência. Ela vai reunir ali, né, união desses entes. Ela vai sempre ter uma atuação mais abrangente. Você vai sempre pensar em coisas maiores, numa dimensão mais macro. E política nacional de educação? Vai ser o município que vai fazer uma política nacional? Entre os entes federados que a gente conhece, que os municípios, né, tem uma abrangência muito menor, tem uma abrangência muito mais específica de atuação. Município. Então não pode ser. Pensou em abrangência, você vai sempre lembrar de união. Então, política nacional, políticas públicas nacionais, você vai sempre lembrar da união, tá? Item 2, ó. A União exerce função
normativa, e aí a gente, quando fala de norma, de normativa, a gente fala de norma, de diretrizes, de regulamentações. E aí, falou lá na educação nacional, a União vai ter essa incumbência, sim, de ditar normas, regras, diretrizes. Redistributiva, ela vai fazer aí, né, nesse caso, também, tá? A gente vai pensar em recursos financeiros. A União é o ente que arrecada e depois ele redistribui esses recursos no contexto da educação, tá? E por último aqui, a supletiva. Aí vem o quê? De como é o algo a mais. Oferecer aquilo que não pode ser oferecido, por exemplo. Então, ela vem para suprir, suplementar aquilo que ficou ausente. É essa visão que a gente tem que ter, tá? Em relação sempre aos aspectos educacionais, tá bom? E demais instâncias educacionais, verdadeiro. E por último aqui, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB. Verdadeiro também, tá? Por quê? Nós vamos ver um pouquinho mais pra frente, tá? Mas já tá explícito lá na LDB que os sistemas de ensino organizarão a educação, tá? Organizarão a educação em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, formas diversas. Então, vai ter liberdade, porque a própria LDB deu essa condição, essa possibilidade. Então, tá verdadeiro aqui o item. Depois de analisar todos os itens, assinale a alternativa com a sequência correta. Tá tudo verdadeiro. Onde é que tá essa sequência? Letra D. Certinho? Vamos lá, vamos pra frente, amores e amores, ó. Estamos seguindo e você vai colocando aí. Vai participando, vai colocando o gabarito que você tá marcando. Não esquece, gente, ó, a gente já passou de mais da metade das questões que nós vamos resolver hoje aqui com vocês. Passamos mais da metade. Como é que você tá indo? Você tá acertando? Você tá tendo dificuldade? Coloca para mim nos comentários. Mas não esquece também de que independente se você esteja errando ou acertando, porque a gente está num processo, né, de desenvolvimento aí, a gente está num processo de aprendizado em relação a esses temas, já coloca o like aí, gente. Tá? Não esquece não, já coloca aí, já clica no joinha se essa aula tá sendo importante para você e depois nos comentários você me diz por que ela foi importante, por que ela foi relevante. Eu leio, gente, todos os comentários com o maior prazer e vou respondendo todos na medida do possível, tá bom? Vamos lá, ó, questão de número 17. A LDB, quando trata da organização da educação nacional, define como competência específica dos municípios, ó, oferecer com prioridade, respectivamente, os seguintes níveis. Assinale a alternativa correta. E aí, ó, aqui houve um errozinho aqui na nomenclatura, mas não é isso que vai deixar aqui o erro não, tá? Você não vai elocubrar quanto a isso, tá? A gente sabe que na educação básica a nomenclatura correta é em relação à organização. A gente sabe que são as etapas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui tá dizendo respectivamente os seguintes níveis, e aí a gente vai olhar aqui. Letra A. Respectivamente, a educação infantil e o ensino médio. E aí, meus amores, vocês iam colocar o quê? Não, tá? Porque município, respectivamente, não é. Então, aqui, ó,
Errado. Letra B, ensino superior e ensino profissional, respectivamente, errado. E ó, oferecer com prioridade, tá? Tá errado. Letra C, a educação infantil e com prioridade o ensino fundamental. Aí sim, aí veio certinho, tá? Vai oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, tá bom? Correto aí na 17 é a letra C. Lembrando, como a gente já tá aí um tempinho aí resolvendo essas questões, eu falei já lá no início, falei no meio e reafirmo agora, tá? As incumbências dos docentes, dos estabelecimentos de ensino e dos entes federados, União, estados, municípios e o Distrito Federal são muito cobradas aí nas provas, tá? Vamos lá, questão de número 18, ó. Baseado na LDB, assinale a alternativa que corresponde à forma como a avaliação, ó, aí aqui já tratamos de avaliação, deve ser feita onde? Na educação infantil, tá? Uniu dois temas importantes. Educação infantil despencou em 2025 até agora. E olha que a gente já percorreu aí 4 meses, estamos entrando no 5º mês apenas do ano. E olha quantas questões de LDB já foram cobradas nessas provas, nesses concursos aí das carreiras educacionais. E vamos lá, ó. Falou em avaliação na educação infantil. A avaliação vai ser quantitativa? De jeito nenhum. Errado. Ela vai ser comparativa, ou seja, vai servir para comparar as crianças umas com as outras? Errado também, tá? Ela vai ser realizada através do registro do desenvolvimento das crianças. Aí, né, gente, com toda certeza, aqui vai estar correto. Só pra gente analisar, tá? Pontuação para o ingresso no ensino fundamental, errado. E não se avalia os alunos da educação infantil, errado também, tá? Então, não vai restar dúvidas de que o gabarito é a letra C, tá? Através do registro do desenvolvimento das crianças, tá? E aí, assim, acompanhamento e o registro do desenvolvimento sem o objetivo de promoção, mesmo que para o ensino fundamental. Aí a informação completa que a LDB traz é essa aí, tá bom? A informação, a orientação, a determinação, certinho? Vamos lá, ó, vamos para a questão de número 19. Conforme o artigo 23, ó, o 23 da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96, a educação básica poderá organizar-se em... E aí, ó, poderá organizar-se em... Letra A, alternância prorrogada de períodos de estudo? Errado. É alternância regular de períodos de estudos, tá? E não prorrogada. Letra B, grupos seriados, ó, não, é grupos aqui, ó, não seriados. Com base na habilidade? Não, com base na idade, ok? Na competência e em outros critérios. Então, como tem esses dois erros, ela não pode ser a nossa alternativa, a letra B, tá? Letra C, ser exclusivamente. Olha aí, acende farol, acende farol. Não inventei essa música não, tá? Ela é do Tim Maia, sucesso lá dos anos 70, 80, sei lá. Mas existe essa música, tá? Acende farol, fica ligado, presta atenção. Exclusivamente, errado, tá? Não é
exclusivamente em séries anuais, sendo vedado o uso de outros formatos. Não, existem 6 formas descritas na LDB e uma delas ainda estabelece forma diversa, ou seja, pode ser ainda diferente do que a LDB estabeleceu, ok? Então, errado. Letra D aqui sobrou. Bora ver se é. Forma, aqui ó, por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Corretíssimo. E aí você vai lembrar o quê? Que eu já venho falando há anos, tá? Mais de décadas que eu dou aula. Criei esse mnemônico SPC, AGFM, tá? Desculpa, M não, AGF, tá? Aqui, ó, AGF. Séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados e forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar, tá? Então, decorou isso aqui, não vai ter erro quanto à organização, que a educação básica pode se apresentar de acordo com a LDB, tá bom? Vamos lá, ó, questão de número 20, estamos chegando aí na reta final, ó, presta atenção, amoras e amores. Em conformidade com a Lei 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os estabelecimentos de ensino, estabelecimentos de ensino, terão a incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de... E aí, letra A, 25%? Não. 30% do percentual permitido? Sim. O percentual é 30. Então, gabarito, letra B. E aí, gente, ó, isso aqui foi alterado em 2019, tá? Já tem um tempinho. E o que foi alterado? A redação desse artigo 12... que trata das incumbências dos estabelecimentos de ensino. Olha o quanto que esse artigo falou de incumbências em 2025, ó. As bancas estão mandando ver nas incumbências. De estabelecimentos de ensino, é o artigo 12. Lá em 2019, a redação foi alterada. Antes, foram 2 coisas que foram modificadas, tá? Primeiro, esse percentual. Antigamente, era a quantidade de faltas acima de 50%. E aí, o que o legislador pensou? Vamos diminuir esse percentual para 30%, para que a gente possa ter tempo de acionar aí a família, os responsáveis, e verificar o que pode ser feito para que esse estudante retorne e seja frequente às aulas. Por quê? Porque se ele ultrapassar o quantitativo de faltas que a lei permite, não vai ter nem choro nem vela, tá? Ele ultrapassou, ele vai ficar reprovado. A palavra certa é essa. Ele não vai ser promovido, classificado, aprovado para o ano ou série seguinte. Mesmo que ele tenha notas, menções, condições pedagógicas de avançar. Falta, presença, esse percentual é muito importante. Então, quando diminuiu para 30, é para dar tempo de correr atrás, para que esse estudante não ultrapasse o valor permitido, tá? Ele não chegue à quantidade que ultrapasse essa quantidade que ele pode faltar. Então, diminuiu esse percentual, você grava isso. Outra mudança importante, depois nesse inciso 8º do artigo 12, é que antes eram
3 instâncias que precisavam ser notificadas pelo estabelecimento de ensino, que era o Ministério Público, o juiz competente da comarca, tá? E o Conselho Tutelar. Agora é apenas uma instância. Quem o estabelecimento de ensino vai notificar? O Conselho Tutelar apenas. Então, essas mudanças foram muito importantes, são mudanças significativas, ocorreram em 2019, na redação desse inciso 8º do artigo 12 e recorrentemente isso é cobrado, tá? Em 2025 já foi assim, ó, de questões que cobraram esse percentual, tá bom? Vamos lá, questão de número 21, ó. A educação básica, pela sua abrangência e importância na formação, precisa ser expressão da pluralidade de conteúdos essenciais e de experiências que compõem a sociedade. Sobre as disposições gerais, ó, acerca dessa subdivisão da educação, a partir do disposto na Lei 9394/1996, verifica-se que, vamos lá, ó, letra A, na oferta de educação básica para a população rural, o calendário escolar irá se adequar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Correto, tá? Olha só, vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Gente, vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que espirrar, eu acho. Se eu espirrar um pouquinho, vocês me desculpem, tá? Eu tô aqui no ar-condicionado, já aí mais de 1 hora. E aí, às vezes, acontece, né? De dar uma alergiazinha, um espirrozinho, ainda mais para quem é muito alérgica igual a mim, tá? Mas vamos lá, se eu espirrar, vocês já me perdoem aí, tá bom? Vamos só analisar as outras alternativas, porque trazem errado algumas informações que às vezes as pessoas acham que estão corretas. E aí eu vou apontar para vocês onde é que estão os erros, tá? Olha só, letra B. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição facultativa por 2 horas mensais. Sabe onde é que tá o erro? Na exibição facultativa. Não é uma exibição obrigatória. Kécia, é isso mesmo? A LDB estabelece obrigatoriedade de exibição de filmes de produção nacional? Sim, no mínimo 2 horas. E isso é importante porque muitas das vezes, pessoal, eu já conversei com diferentes colegas em diferentes lugares, estados, escolas, que quando planejam e colocam a exibição de algum filme, se sentem constrangidos porque às vezes pensam o quê? Nossa, vão achar que eu sou preguiçosa ou preguiçoso, que eu não quero dar aula, que vou colocar a criança lá para assistir o filme. Presta bastante atenção. Existe uma obrigatoriedade para a exibição desses filmes, tá? Primeiro, ele vai ter que estar alinhado, ele é um componente curricular, ele deve estar integrado à proposta pedagógica. Você não vai exibir aleatoriamente um filme que não esteja integrado a essa proposta pedagógica. Isso não significa que em outro momento aí você possa colocar os seus alunos para assistir um filme, mas dentro desse caráter de obrigatoriedade, existe a exigência de que este filme esteja integrado à proposta pedagógica da escola. E esse filme não é um filme da Disney, da Pixar, de qualquer outra produtora cinematográfica agora fugiu a palavra, mas de repercussão internacional, tá? São filmes de produção nacional,
tá? Então, existe isso determinado lá na LDB, tá? Então, isso aí tem que ser cumprido. Você tem que fazer, pelo menos aqui, ó, 2 horas mensais da exibição desses filmes, tá? Então, o erro ficou na facultatividade, existe uma obrigatoriedade. Na letra C, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena será obrigatório nos estabelecimentos de ensino médio e facultativo nos de ensino fundamental. Errado, é obrigatório, né? Obrigatório no ensino médio e no ensino fundamental, tá? Nas 2 etapas e não somente em uma. Lá na letra D, no currículo do ensino fundamental, deverá ser ofertada a língua inglesa em todos os anos dessa etapa de ensino. Não é em todos os anos. É a partir de quanto? Do 6º ano. É a partir do 6º ano. E não em todos os anos, tá? Então, esses erros aqui que nós pontuamos foram importantes para você ali localizar o que a lei determina a respeito desses temas, tá? Mas o gabarito da nossa questão de número 21, sem dúvidas, é o que está na letra A. Certinho? Vamos lá, ó. 22. De acordo com a Lei 9394/96, o ensino religioso, ó, isso aqui também despencou, pessoal, despencou. Exceto. Então, o que o ensino religioso é? Exceto. Letra A, de matrícula facultativa, ele é, o que aqui é o que não é, tá? Então, ó, presta atenção. Aí na 22, de matrícula facultativa, correto. O ensino religioso é de matrícula facultativa. O que é obrigatório, gente? A oferta, tá? Letra B, é parte integrante da formação básica do cidadão? Ele é parte integrante, tá? Tá lá sendo oferecido como parte integrante. Letra C, de matrícula obrigatória? Errado, tá? A matrícula nós já vimos na alternativa da letra A que a matrícula é facultativa. Então, olha só, por isso, gabarito, o que não diz respeito, né, ao que a lei estabelece para o ensino religioso é que a matrícula é obrigatória. Não, matrícula é facultativa. Olha a letra D. Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. E aqui, ó, quando se trata desses chamados horários normais, o que isso quer dizer, Kessia? Gente, que se o aluno optar por se matricular, ele decidiu se matricular, o ensino religioso, para esse estudante, ele não pode ser ofertado no turno contrário que ele está matriculado. Horários normais, tá? Então, se ele está matriculado no período matutino, vai ser ofertado para ele no período matutino. Se ele está matriculado no vespertino, vai ser ofertado no período vespertino. Não pode ser ofertado no período noturno, não pode ser ofertado no período, né, finais de semanas e feriados, horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, tá bom? Vamos lá, questão de número 23, ó. Laís, aos 42 anos, aqui, ó, 42 anos, decidiu voltar a estudar após ter abandonado a escola na adolescência para trabalhar e sustentar sua família. Ela se matriculou na educação de jovens e adultos, a EJA, aqui, ó, em sua cidade, mas também demonstrou interesse em se qualificar profissionalmente para melhorar suas oportunidades de emprego. Durante uma reunião, a escola discutiu a possibilidade de integrar a EJA com um curso
técnico oferecido por uma instituição parceira, para que Laís e outros estudantes pudessem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, concluir seus estudos e obter uma qualificação profissional. Conforme estabelece o artigo 37, da Lei 9394/1996 LDB, educação de jovens e adultos deve. E aí, mais um tema que eu mencionei lá. Educação de jovens e adultos, Tá vendo a minha mãozinha assim, É como se ela estivesse caindo, despencando. Pronto, despencando em 2025 nas questões de prova, tá? Até agora. Ou seja, esse tema é importantíssimo, tá? Letra A. Deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. E aqui, já vou marcando o que é o gabarito. Na 23, a letra A. Deverá articular-se preferencialmente, tá? Termo corretinho, não é exclusivamente, não é somente, é preferencialmente, tá? Com a educação profissional, certinho? Vamos lá, questão de número 24, gente, estamos quase chegando aí no final. Vamos lá, vamos juntos. Se você veio comigo até agora, tem que ficar até o final, tá? Estamos terminando. De acordo com o artigo 37 da Lei 9394/96, entende-se por educação de jovens e adultos, EJA. O que é a EJA? De acordo com a LDB, a modalidade de ensino destinada àqueles estudantes que não tiveram acesso ou continuidade de estudos somente, acende farol, somente no ensino médio, na idade própria, e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida, somente no ensino médio não. Então, a alternativa A está errada. Letra B, o nível de ensino. Eu nem vou para frente, porque EJA não é nível de ensino. Nível é educação básica e educação superior. Nomenclatura usada de forma incorreta. Portanto, errado. Nem vou para frente. Letra C. Modalidade de ensino. Aí sim, até aqui, modalidade. Beleza. Destinada àqueles estudantes que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. E aí, gente, no ensino fundamental, sim, mas somente no ensino fundamental, embora que não tenha trazido essa palavra, somente no ensino fundamental, afirmou que é no ensino fundamental, mas também é em outra etapa. Então, não posso marcar que ela está correta, tá? Ela está incompleta. Vamos dar uma olhada aqui, Letra D. A modalidade de ensino destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Aqui sim. Aqui eu posso marcar porque ela está completa. A outra está incompleta. Não que ela esteja errada, ela está incompleta. Então, a correta é que vem completinha. Ensino fundamental e médio, letra D, tá? Então, você vai sempre lembrar, falou em EJA, é modalidade. Vai ser ofertada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade nos ensino fundamental e médio, tá? Na idade própria. E constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Certinho, tudo completinho aqui, tá? E 25, amoras e amores, para fechar aqui as nossas questões. 25.
5 questões mais cobradas em 2025 vão de acordo com a LDB, compreende-se por educação especial. Também muito cobrada, tá? Educação especial. Letra A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, apenas eu faço o quê? Acende farol. Vou analisar com atenção. Apenas para educando com transtornos globais do desenvolvimento. Errado, porque a educação especial tem um público-alvo e não é apenas os com transtornos globais do desenvolvimento, tá? Vamos lá, letra B. O nível de ensino. Opa, olha aqui de novo, gente. Nível de ensino, errado, tá? Nem vou avançar, porque eu sei que educação especial é uma modalidade e não nível. Ela, como modalidade, vai se articular aos diferentes níveis, educação básica e educação superior, e também vai se integrar entre as diferentes modalidades, tá? Vamos lá, letra C. A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente. Aonde? Na rede regular de ensino. Para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Aqui trouxe o público-alvo, tá? É esse o público-alvo. É ela uma modalidade preferencialmente oferecida na rede regular. Trouxe todas as informações corretinho aqui, gabarito da questão 25, letra C. E aí, amoras e amores, nós terminamos aqui essa resolução de 25 questões mais cobradas em 2025. Dessa que é a lei mais importante da educação. Então, se você chegou aqui no meu canal, Professora Kessia Montezuma veio para responder essas questões, para compartilhar comigo essa 1h e um pouquinho aí, mais ou menos 1h30, só respondendo questões dos temas mais cobrados em 2025. Por meio dessas 25 questões, são as 25 questões que trouxeram os temas mais cobrados até agora de LDB aí nos concursos das carreiras educacionais. Mas não tá inscrito ainda no canal? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações. Nós temos aqui no canal aulas, resolução de questões, abordagens teóricas dos diferentes temas. Então você não pode perder essa oportunidade não, tá? Me acompanha também lá no @Kessia Montezuma e também pelo Telegram, você me acha com Pedagogia Total, tá bom? Foi um grandíssimo prazer ter vocês aqui comigo nessa data tão especial que nós, trabalhadores em educação, fazemos, o nosso trabalho com muita competência, responsabilidade, capacidade, formação. E se você aí tá lutando para ser um trabalhador em educação no seu estado, no seu município, continue firme e forte e nos acompanhe aqui, porque esse canal, o objetivo sempre será a sua aprovação. Bons estudos e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais! Uhum.